Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o VISC11, uma das maiores oportunidades deste ano de 2024, né? Você que está aí na bolsa há muito tempo, ao olhar VISC11 na casa de R$ 100,40, isso parece um sonho. Porque no próprio ano de 2024 você já viu o VISC11 nos patamares de R$ 120 e hoje nós estamos vendo o VISC11 na casa de R$ 100,40 com um dividendo médio de 11,07. Você consegue comprar todo o portfólio do VISC11 com 20% de desconto, ou seja, o maior grupo de shopping junto com XPML11, você consegue comprar por 20%. Certamente tem um shopping de excelente qualidade perto da sua casa, que é gerido pelo VISC11, tem uma liquidez de 5,42 milhões e está dando essa excelente oportunidade porque ele caiu 5,66%. Claro, devido à super subida da Selic e o descontrole governamental. Para vocês verem como o VISC está dando uma grande oportunidade, se nós pegarmos o gráfico aqui do Status Invest, porque ele acompanha de forma mais real o mercado, só no dia de hoje, na abertura do mercado, ali por volta das 10 horas, ele abriu na casa de R$ 101,40 e agora, nesse horário que eu estou gravando o vídeo, ele está na casa de R$ 100,28. Se nós pegarmos os últimos 5 dias, nós conseguimos observar que ele saiu do patamar de R$ 102 e agora está na casa de R$ 100,32. Se nós pegarmos o último um mês, a queda foi ainda maior, né? Porque ele começou o início, né? O ciclo, se nós levássemos em consideração o mês, começou na casa de R$ 103,92, caiu com a proximidade de pagamentos de dividendo, a cotação subiu, ou seja, aumentou o número de pessoas adquirindo. Consequentemente, quando as pessoas receberam o dividendo, nós observamos de novo uma queda, porque também tem muita oportunidade na Bolsa de Valores, muita coisa boa e barata, e um desses é o próprio VISC11. Se nós olharmos os últimos 6 meses, aí nós vamos conseguir perceber que desde o meio do ano, ou seja, quando começou a se concretizar a subida da Selic, os fundos de tijolos caíram e, consequentemente, o VISC11 foi junto. Se nós observarmos ali, antes do mês de junho, ele tinha chegado ao patamar de R$ 118,36. Desde então, ele vem só caindo, ou seja, ele não consegue se sustentar. Ele dá uma subidinha, mas ele cai de novo, de forma que ele saiu da casa de R$ 118,36 e no atual momento está batendo na casa de R$ 100,28. Se nós pegarmos os últimos um ano, aí nós vamos perceber que, por exemplo, no final do ano passado, né, justamente nesse período, ele estava na casa de R$ 115,81, mas você deve se lembrar que nos meses de novembro e dezembro, a bolsa ela se valorizou muito, né? Então nós tivemos uma rentabilidade alta tanto em ações como em fundos imobiliários, ou seja, a renda variável se beneficiou muito, principalmente no final do ano, porque muita gente recebe 13º, recebe férias, né? Tem os balanços, né? A economia de uma forma geral, principalmente de shopping, existe o aquecimento da economia mesmo em anos fracos. O segmento de shopping ele é beneficiado e ele acabou se valorizando, ou seja, as cotas foram muito buscadas, que fez ele bater o patamar de R$ 120, só que desde então ele não alcançou mais esse patamar, né? Ele andou de lado e depois, com a concretização de subida de Selic, começou a cair
e agora tem se sustentado no patamar de R$ 100,28. Se nós olharmos os últimos 5 anos, aí fica complicado, porque nós vamos pegar aqui uma pandemia. Durante um bom tempo ele meio que andou de lado. Aí quando terminou o governo Bolsonaro e iniciou o governo Lula, aí não, teve aquela disparada, né, porque a bolsa estava muito barata, então muita gente aportou. Depois, né, com a expectativa de queda da Selic, disparou ainda mais. Quando entramos no ano de 2024, com a perspectiva aí de Selic voltar a subir ao invés de cair, lá vai os fundos caindo, certo? Passando agora para o relatório gerencial, a gente consegue ver que o resultado tem sido até bom, né? A receita está na casa de 23,7 milhões, as despesas estão na casa de 3,7 milhões, o que mantém aí um excelente retorno para o fundo imobiliário VISC11, ou seja, faz com que ele performe ainda muito bem. Se nós observarmos ao longo de um ano, o dividendo vinha pela casa de R$1, quando foi agora a partir do mês de junho, ele caiu para a casa de 85 centavos, no mês de agosto foi para 83 e desde setembro que ele segue na casa de 80 centavos, e o motivo dele ter caído para 80 centavos é justamente o desaquecimento, principalmente aí do varejo, né? Porque o shopping ele se beneficia muito do varejo. Mesmo assim, a perspectiva do mercado de investimento é que o dividendo fique na casa de R$1, o máximo, e mínimo aí de 80 centavos, né? Ou seja, ainda segue entregando aí excelentes retornos, certo? No acumulado do ano, ele está na casa de R$ 122,83, né? Não conseguimos observar que o valor da cota de referência chegou a esse patamar, mas atualmente ele está na sua menor cotação, que é R$ 100,40, ou seja, num cenário muito bom, nós esperamos um teto de R$ 120. Por isso é que ele está muito descontado, ou seja, você tem uma margem já segura, ou seja, você sabe que é possível chegar na casa de R$ 20, só que muita gente ainda não consegue ver, né? Por quê? Porque ele, como ele está nessa casa de R$ 100, nós sabemos que ele tem potencial para chegar à casa dos 120, né? Porque ele já esteve lá, e quando um fundo está em determinado patamar, quando a Selic começar a cair, provavelmente ele vai voltar para esse patamar, certo? Se nós olharmos para o passado, nós conseguimos ver que o VISC11 consegue bater o IFIX, consegue bater o CDI, inclusive conseguiu bater o Ibovespa, né? E olha que ele enfrentou uma pandemia e foi afetado, porque enquanto os outros segmentos permaneciam abertos, os shoppings não, eles fecharam, né? O volume de negociação caiu, né? Ou seja, o volume de negociações meio que andou ali de lado, né? Sendo que acabou caindo, né? Por exemplo, nós tínhamos ali no início do ano na casa de 15,4, chegamos no mês de outubro na casa de 3,6. Já o número de investidores não reduziu, porque quem geralmente compra VISC11 dificilmente ele vende, certo? A maior parte das receitas vem de imóveis, do aluguel de imóveis. A aplicação financeira vem aí um bom valor, também na casa de 355. As obrigações do imóvel estão bem altas ainda, né? Tem outros financiamentos, outros retornos que acabam entrando dentro do caixa do fundo, só que o fundo, infelizmente, ainda tem muitas obrigações financeiras, e obrigações financeiras longas. Por exemplo, uma obrigação financeira para setembro de 2034, para dezembro de 2034, para outubro de 2024, ou seja, já se venceu, né? Ou seja, é um dinheiro que não sai mais do caixa do fundo. Março de 2033, maio de 2029 e março de 2027, ou seja, tem muitas obrigações aí
que ele precisa seguir pagando, certo? Com relação ao NOI, né, que é esse retorno que ele consegue dar a partir do imóvel, nós conseguimos perceber que eles têm superado os valores do ano passado, né? Por exemplo, ano passado ele tinha um NOI ali de 80 por metro quadrado. Nesse ano já saltou para 87, ou seja, está conseguindo tirar maior retorno dentro do mesmo espaço, ou seja, isso mostra uma evolução, um crescimento e um excelente desenvolvimento do fundo imobiliário, certo? Do ponto de vista de inadimplência, zerou, né? Nós não vemos nenhum tipo de inadimplência, né? Do ponto de vista de descontos, né? Descontos com relação ao faturamento desse portfólio, nós não conseguimos ainda observar no mês de outubro, ainda estamos aguardando, certo? A taxa de ocupação bateu 93,9%, mas isso é normal, porque os 7% final irão provavelmente no final do ano. Por quê? Final do ano, muita gente expande a loja, aluga outros espaços do próprio shopping no intuito de conseguir aí o maior retorno, certo? Então, shopping, dificilmente você tem 100% de ocupação. 100% de ocupação você consegue geralmente no final do ano, certo? Se nós olharmos aqui, ele tem um excelente portfólio, né? Um dos portfólios mais variados, o que torna ele um fundo muito bom, muito consolidado e que tem entregado um excelente retorno para os seus investidores. Um outro ponto muito importante é que ele tem uma grande diversidade de administradores, bem maior do que o XPML. Isso é bom porque são diferentes formas de gerir esse shopping, trazendo ainda mais retorno. Ele está bastante concentrado em São Paulo, 32%, mas ele tem concentrações no Rio de Janeiro, Ceará, né, Rondônia, Espírito Santo e Mato Grosso, ou seja, ele é bem mais diversificado do que o XPML, certo? Aqui no parte final do relatório gerencial, você tem a foto de todos os imóveis, trazendo cada uma das informações com relação a esses imóveis, no intuito de que você possa investir de forma segura, certo? Você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Aqui foi uma análise completa no intuito para mostrar que você está diante de um excelente imóvel, bastante descontado e que essa oportunidade geralmente ela demora muito a aparecer novamente, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui.